Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Deus te abençoe grandemente. Hoje nós vamos meditar as santas leituras que nos é oferecida neste 22º domingo do tempo comum, ano B. Mas vamos fazer primeiro um momento de meditação, reunido com o Espírito Santo de Deus, para que assim nós possamos entender bem as santas leituras que nos é oferecida nesse dia de hoje. Irmãos, há um casamento do espírito, do nosso espírito, com o nosso corpo. O que um é, o outro apresenta. Por exemplo, os anjos criados por Deus são espírito. E aquela terça parte dos anjos que se rebelaram contra Deus, ali nós podemos entender de que quem primeiro pecou foi o Espírito. Depois, em segundo lugar, quem peca é a carne, porque o Espírito desce, esses anjos descem e vão até a carne na pessoa de Adão e Eva. E ali, Adão e Eva apresentam a ação deste pecado do Espírito na humanidade. Porque Adão e Eva representam toda a humanidade. Muito bem, se o espírito é impuro, o nosso corpo apresenta esta impureza. Se o espírito é santo, santificado, o nosso corpo apresenta esta santificação. O corpo apresenta a santidade, a graça e a santidade. Então entendemos, o que o Espírito é, o corpo apresenta. Agora, nós podemos entender as santas leituras. Vejam bem, a partir deste pecado, o Antigo Testamento, no poder da Santíssima Trindade, nos leva, todos nós, a Cristo. Tanto as leis, como os decretos, como os mandamentos, como as profecias, todas elas nos levam a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam bem, a primeira leitura é de Deuteronômio, capítulo 4, de 1 ao 8. Aqui, a Santíssima Trindade deu a Moisés a palavra de Deus Trino. Moisés fala ao povo de Israel dizendo: ouve as leis, os decretos e os mandamentos. Por quê? Porque a graça e a santidade foi perdida e entrou o pecado. Para serem salvos, Moisés, com a palavra da Santíssima Trindade, fala ao povo: ouve as leis, os decretos e os mandamentos. Isto é, todo este povo, mesmo à distância da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se permanecesse fiéis às leis, os decretos e os mandamentos, eles seriam guardados pelo poder da palavra até nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para contextuar o nosso texto desta primeira leitura, nós vamos ver que em Gálatas, capítulo 3, versículo 19 ao 24, o apóstolo Paulo
vai nos dizer que a lei, os decretos e os mandamentos serviu para conduzir o povo daquele tempo até nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda diz Moisés que as leis, os decretos e os mandamentos é para sempre lembrar ao povo os seus deveres e suas responsabilidades para com Deus. Na lei, nos decretos e nos mandamentos, através da palavra de Deus, aquelas pessoas que viviam as suas vidas afastadas de Deus, eles, através da palavra de Deus, por exemplo, em Moisés e nos profetas, eles se chegaram à fé, eles chegaram ao arrependimento e à remissão dos seus pecados. E também se achegaram ao batismo na água. Vejam bem, a fé e o arrependimento e a remissão dos pecados, aqui nos está mostrando que esses pessoal viveram a sua vida, já sendo tocado pelo sacramento da confissão. Eles já se chegaram a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já chegaram nesta cura deste sacramento, que na época não era sacramento, mas no poder da palavra levaram eles até o sacramento da confissão em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que o batismo na água que eles recebiam não era sacramento, mas eles já foram tocados pelo sacramento do batismo. Vale lembrar de que também a purificação que acontecia através do sangue de animais, esta purificação foi barrada com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Cruz. Aqui nós temos aqui 3 ações do tempo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, com os sacramentos, purificaram este povo que viveram na fé na palavra de Deus. Quando nosso Senhor Jesus Cristo desceu à mansão dos mortos, ali eles tiveram o encontro com Jesus e ali eles receberam o que eles vivenciaram, que foi esta fé no arrependimento, na remissão dos pecados, no batismo da água. E na purificação. Agora eles são purificados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz, e pelos sacramentos de nosso Senhor Jesus Cristo. O salmista, Salmo 14, vai dizer que eles vão morar, esses que foram fiéis, vão morar no Monte Santo, e lá habitará na casa de Deus. Quem morará em vossa casa? Esses que foram fiéis. E os que vão ser fiéis a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem habitará no Monte Santo? Os que são fiéis. Os que vão vivenciar junto com este povo no mesmo caminho de graça e santidade. A segunda leitura, que é de São Tiago, capítulo 1, do versículo 17 até o versículo 22, aqui o apóstolo Paulo diz que todo dom precioso e perfeito vem do alto. Tudo que é perfeito vem do céu. Tudo que é perfeito vem de Deus. Desculpa. Ele vai dizer que o que foi que desceu do céu que é perfeito? E que nós devemos crer nele. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele que veio ao encontro desse povo que viveram a fidelidade da palavra da Santíssima Trindade
e vem ao nosso encontro de nós que vivenciamos nesse tempo agora presente, e veio ao encontro das pessoas futuras que ainda vão vir a este mundo. Foi Ele que veio do céu. É o dom precioso e perfeito que vem do alto. É nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos aqueles que deixar a palavra de Deus, deixar os sacramentos, isto é, deixar a Santíssima Trindade ser implantada pela palavra em nós, todos aqueles que deixar a palavra de Deus ser implantada em nós, vai ser uma pessoa pura e sem mancha. Para quê? Ser puro e sem mancha. Para que no dia que nós partir daqui, nós esteja com a palavra de Deus implantada em nós. Esteja puro e sem mancha. Aí nós vamos se apresentar como pessoas que praticamos a fé. Praticamos o ensinamento da Santíssima Trindade. E aí nós entraremos para o céu eternamente. Como diz o salmista, vamos morar na casa do Senhor, vamos habitar no Monte Santo do Senhor. Veja que na primeira leitura, Moisés vai garantir ao povo de Deus que aqueles que forem fiéis à palavra de Deus, aos decretos e às leis e os mandamentos, entrariam na posse da terra prometida, que nós entendemos muito bem que esta terra prometida é o céu, é o Monte Santo de Deus, é a casa de Deus. Nós vamos ver que no Evangelho, aqui os fariseus e os doutores da lei, eles têm um encontro com Jesus. E eles reclamam porque os apóstolos, os discípulos de Jesus, não viviam as tradições. Qual eram as tradições deles? Era olhar para o corpo. Eles entendiam que cuidar do corpo, eles eram purificados. Veja que nós já meditou de que, em primeiro lugar, tudo vem do Espírito. Se o Espírito é santo, o corpo é santo. Se o Espírito é puro, o corpo é puro. Mas se ele é impuro, o corpo também é impuro. Então vejam bem, as tradições levavam à preocupação só com o corpo. Jesus vai dizer, vocês não chegam à santidade do corpo sem santificar o Espírito. E Jesus vai chamar eles de hipócritas, que ensinam preceitos humanos. O que é preceitos humanos? Pessoas que ensinam coisas que protegem somente o corpo, fazer a sua vontade, mas que não vem do Espírito. Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer que eles reclamam, da purificação. Jesus diz que para eles que o que é impuro é o que sai de dentro para fora, não o que entra em nós. O que sai de dentro para fora está no nosso espírito. Se o nosso espírito é impuro, nós vamos ser pessoas que praticamos roubos, assassinatos, adultérios. Nós vamos ser pessoas que vivem na devassidão, na libertinagem. Todas essas coisas do mal é que são impuros. Então, no caso dos apóstolos não lavar a mão, isso não condiz que isto é maldade, que isto é impureza. Impureza se nós viver a nossa vida se levantando contra a palavra de Deus, não sendo fiel à palavra de Deus. Vejam bem, vamos colocar aqui um exemplo muito forte, sobre o casamento. A gente falou que há um casamento do espírito com o corpo. Isto é, ninguém pode derrubar a palavra de Deus, porque o que Deus uniu, que o homem não desuna, não separe. Então nós vamos ver aqui esse exemplo no casamento,
que nosso Senhor Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 19, de 1 a 9. Vejam bem, aqui nem são os apóstolos que falaram, aqui foi nosso Senhor Jesus Cristo que falou, que o que o Deus uniu, que o homem não separe. Muito bem. Aí nós estamos hoje na igreja, e aí nós começamos a ensinar de que não precisa se casar. Basta se juntar, ou basta no máximo casar no civil. Isto é ser hoje, nos nossos dias de hoje, ser um hipócrita. Ninguém pode derrubar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Nem eu posso derrubar a palavra de Jesus, nem você pode. Vejam bem, essa palavra é dura demais. Nem os padres. Se um padre falar para você que você pode receber a Santa Eucaristia sem ter o sacramento do matrimônio, vejam bem, se um padre falar para você que você pode receber o sacramento da Eucaristia sem ter o sacramento do matrimônio, ele é um hipócrita. Jesus chama eu e você que entender assim, e qualquer um padre que entende assim, chama-nos de um hipócrita. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, ensinou o casamento. Quem não é casado, quem não tem o sacramento do matrimônio, não pode receber o sacramento da Eucaristia. E pior, não vai ter como se chegar a Cristo Jesus. Não vai ter como morar na casa, no céu, na casa de Deus. Não vai ter como habitar na casa de Deus. Não vai ter como habitar no Monte Santo, por causa desta rejeição a este sacramento do matrimônio. Vejam bem, como nós falamos no início, se o Espírito é santo, o corpo é santo. Vejam bem, o mal tem a origem no Espírito. Em primeiro lugar, o mal veio na origem do Espírito. Quem primeiro pecou foi o Espírito. Um espírito impuro tira a pureza do corpo e o torna impuro. Então, como já foi falado, há um casamento do espírito com o nosso corpo. Se o nosso espírito é puro, o nosso corpo é puro. Se o nosso espírito é santo, o nosso corpo é santo. Então nós precisamos ter um espírito de matrimônio, um espírito que só leva a nós unir corpo a corpo dentro do matrimônio. Sem o matrimônio nós não podemos habitar na casa de Deus. Sem o matrimônio nós não podemos receber a Santa Eucaristia. Meu irmão, minha irmã, um grande abraço. Deus te abençoe. Espero que você tenha compreendido e entendido. Faça a sua reflexão e a sua meditação. Só entra no céu, só habitará no céu, no Monte Santo de Deus, aqueles que for fiel à palavra de Deus. Ninguém pode derrubar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mesmo o Padre não pode derrubar. Tome cuidado. É preciso nós vivenciar o caminho da habitação do céu. Aqueles que têm um espírito impuro não tem como te purificar. Aqueles que não são convertidos não tem como te converter. Aqueles que não têm Jesus não tem como te levar a nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não têm o sacramento do matrimônio não tem como levar você ao sacramento do matrimônio. Aqueles que não têm o sacramento da Eucaristia não tem como te levar ao sacramento da Eucaristia. Um grande abraço e peço a você que se inscreva nesse canal, deixe o seu like, porque esse canal está a serviço da evangelização, da palavra de Deus, lutando para levar-nos nessa permanência na fé em Deus, para chegarmos até o céu. Deus te abençoe.